Tem muitos segredinhos escondidos na modelagem e hoje eu vou tentar te explicar um pouco mais sobre isso. Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo ao canal. Com certeza você que é iniciante deve dar um nó aí na sua cabeça de vez em quando com tanta informação, não é? Mas aqui vai um segredo, é ir devagar, um passo de cada vez. Hoje você aprende um pouco, amanhã mais um pouco, depois mais um pouco, até você ter as informações necessárias para conseguir fazer a sua peça. E é isso que nós vamos aprender agora, um pouquinho mais de modelagem. Na modelagem, quanto mais você buscar compreender o formato do corpo, menos correções vão ter os seus moldes. E o corpo feminino é o mais complexo de ser modelado devido ao volume e às curvas que a mulher tem, e além disso, uma grande variação dessas medidas. Então, duas mulheres com alturas e pesos iguais podem ter corpos totalmente diferentes. Uma pode ter muito seio e cintura fina, a outra pode ter menos seio e cintura larga, por exemplo, e mais tantos outros formatos diferentes que o corpo tem. E é exatamente isto que impede do corpo se adequar totalmente à tabela de medidas padrão que a indústria da moda tem. Sabendo disto, pela lógica, a roupa sob medida era para não precisar de correções. Acontece que quando você vai construir a modelagem de uma roupa, ela tem algumas regras que precisam ser seguidas. E muitas vezes essas regras é que não se encaixam para todos os tipos de corpos. E eu falei isso tudo para você entender que quanto mais você estudar o formato do corpo, melhor vai ficar a sua modelagem, porque você vai conseguir adequar mais perfeitamente a modelagem ao formato do seu corpo. Entendendo o formato do corpo, agora você vai transportar as medidas tiradas e colocar no papel. Eu trouxe essas duas imagens aqui para te explicar algumas coisas que você precisa de entender na modelagem. Bom, eu tenho uma moça aqui de frente e a outra de costas. Eu até queria uma que tivesse mais virada, mas eu não consegui. Só que do jeito que ela está aqui, acho que vai dar para você entender. Bom, olhando de frente, imagina que ela tem uma linha passando exatamente no meio do corpo, como está esse zíper aqui. Então, se eu tenho uma linha dividindo o corpo ao meio, eu tenho lado direito e lado esquerdo. A mesma coisa nas costas. Aqui ela tem a coluna, então a coluna divide exatamente lado direito e lado esquerdo. E é isso que a gente coloca na modelagem quando a gente fala 1/4 do molde, que eu vou te explicar agora no outro desenho. Imagine que o seu corpo é um círculo. Eu gosto de fazer essa referência porque quando a gente vai tirar as medidas de circunferência, ou seja, eu vou passar a fita em volta do corpo no local que eu quero, dá essa ideia que o corpo é um círculo. Então, por isso que eu gosto de fazer essa referência. Bom, eu disse que a gente tem frente e tem costas, e que a gente tem lado direito e lado esquerdo, tanto da frente quanto das costas. Então, eu dividi o círculo assim, da forma como eu estou falando, para você entender. E como que eu fiz aqui? Eu peguei o círculo, dividi ao meio, colocando lado frente e lado costas. E aí eu dividi ao meio novamente, nesse sentido, separando lado direito e lado esquerdo, tanto da frente quanto das costas. Fazendo isso, eu fico com 4 partes. Essa linha que eu risquei aqui representa a linha imaginária que eu falei aqui no centro-frente, ó. Que eu falei que tinha uma linha imaginária aqui dividindo lado direito e lado esquerdo. E nas costas, no caso, a coluna que divide lado direito e lado esquerdo. Então, esta linha aqui é como se fosse o centro-frente e o centro-costas. Fazendo como eu fiz aqui, eu vou ter 4 partes iguais de medidas. Então, eu não preciso de fazer na modelagem 4 moldes. Basta eu fazer um molde frente com esta medida
e um molde costas com a mesma medida. Só que aí eu vou dar os ajustes da parte da frente e os ajustes da parte das costas. Quando eu for cortar o molde no tecido, já que essa linha aqui é centro e frente, ó, eu vou cortar o molde duplicado ou dobrado. E aí quando eu abrir, né, o molde frente, eu vou ter as duas partes da frente. A mesma coisa que nas costas. Quando eu abrir o molde no centro costas, eu vou ter duas partes. Eu te aconselho que no início você consuma conteúdos que têm mais ou menos o mesmo método de ensino. Não fique misturando muito. Por exemplo, tem pessoas que ensinam como eu a construir um modelo a partir do molde base. Outras pessoas ensinam um modelo desde lá do comecinho. Outras ensinam a fazer por cópia de outra peça. Enfim, tem uma infinidade de maneiras aí de se ensinar, de se chegar ao mesmo fim. Então no início não fique misturando muito, segue um método mais ou menos parecido. Então, por exemplo, se você assiste aqui no canal, você vai consumir conteúdos de outra pessoa que tem mais ou menos o mesmo jeito de que eu ensino aqui. Não fique misturando muito. Depois que você aprender, que você se sentir segura, aí sim você pega outros métodos. Isso já vai ajudar bastante o seu desenvolvimento aí na modelagem. O conteúdo de hoje foi uma gota no oceano de informação que tem a modelagem. Eu quero trazer outros conteúdos aqui no canal voltado para esse assunto, dos mistérios que tem a modelagem, das coisas que tem por trás, que muitas vezes a gente não consegue explicar tudo num vídeo só. E se você tiver alguma dúvida, conta para mim nos comentários, porque isso ajuda eu ir formando outros vídeos relacionados ao assunto, tá bom? Vou deixar para você meditar hoje João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acho que esse foi um dos versículos mais falados nos últimos dias, não é? Por conta do nosso presidente ter usado esse versículo, e muitas vezes a gente não presta atenção no que a gente está falando. Bom, se você vive uma vida de mentira, em algum momento você vai ser desmascarado. Agora, se você vive uma vida de verdade, baseado na verdade, você vive tranquilo, você dorme tranquilo, porque a verdade, ela liberta, a verdade salva as pessoas. Viver uma vida mentindo, e tem pessoas que fazem essa diferenciação, acham que uma mentira, por ser pequena, tem menos importância do que uma mentira considerada grande. E para Deus não existe isso, não existe mentira pequena, não existe mentira branca, não existe mentira do bem. Mentira é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então, se você pratica a mentira, você está fazendo o que ele quer. E isso não agrada o coração de Deus. O mundo começou mal lá no início por conta de uma mentira. E a gente precisa buscar viver na verdade, para a gente não ter um nosso fim trágico, nosso fim ruim. Em todas as situações da vida, não só na vida espiritual, mas em tudo que você for falar, coloque a verdade em primeiro lugar, porque realmente isso vai te dar paz, isso vai te dar tranquilidade, tá bom? Essa é a mensagem que eu trago para você hoje. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar aí 2 vídeos para você assistir. Fique com Deus, até a próxima, tchau!